Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Nós estamos acompanhando hoje a segunda parte do vídeo que vai tratar sobre um resumo da plenária organizada pela presidente da Comissão Ciência e Tecnologia, deputada estadual Beatriz Cerqueira, que está organizando aí junto com a Secretaria de Educação, convidando aí a Advocacia Geral do Estado, o Sindiúti e demais representantes do governo para tratar sobre os efeitos, as consequências dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 915, que suspendeu todas as convocações no estado de Minas Gerais. Ou seja, o estado de Minas Gerais está proibido de contratar professor. Para você que está assistindo o vídeo e não sabe do que estou falando, é simples o seguinte, é de maneira muito objetiva. O estado de Minas Gerais, ou melhor, as escolas estaduais estão proibidas de convocar professor. Então, se o professor adoece, quem é que vai substituir? Não sei. Se o professor, por exemplo, falece, quem é que vai substituir o professor? Não sei. Se o professor, por exemplo, tiver qualquer que seja a sua situação, que o ausente da escola, quem é que vai substituir o professor? Quem estiver na casa, pessoal, quem estiver na escola. Então, a ordem é que o diretor da escola, o gestor escolar, ele possa aproveitar todos os servidores que estejam na escola. Aí vai entrar uma série de questões, como por exemplo, desvio de função. Será que nós vamos ter que pedir aí colaboradores do administrativo para ir para a sala de aula? Será que é isso que a Secretaria de Educação está pedindo aos diretores escolares? Bom, a plenária da educação, ela em alguns momentos, nós tivemos representantes do governo, nós tivemos também o representante da Advocacia Geral do Estado preocupado com essa situação. E de fato a Beatriz Cerqueira deixou claro que poderia haver um caos, tanto ela quanto a coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, se não houver de fato uma imediata iniciativa por parte do governo de Minas no que diz respeito à convocação de servidores. E o estado de Minas Gerais promete resolver esse problema fazendo aquilo que muitos governos não fizeram, ou seja, executando, realizando o concurso público. O edital 07/2017, que tem vigência até 2024, promete por aí convocar mais de 5 mil trabalhadores de educação que estão dentro das vagas e outros 20 mil excedentes para compor o quadro. Mas para isso precisa fazer um levantamento, e esse levantamento de onde é que tem vaga, quantos servidores passaram. Nós já sabemos situações em que existem cargos e servidores que não, e candidatos, na verdade, que não passaram para aquelas funções, ou seja, não existe nem previsão de convocação, ou melhor, de nomeação para servidores concursados para determinadas funções, para determinados cargos na rede estadual. Então, como que vai resolver esse problema? Lembrando aí a questão do professor de apoio, os professores regentes de turma e, naturalmente, também os regentes de aula que estão aí aguardando as nomeações. O fato é que, nessa audiência, nós tivemos a fala do advogado-geral do Estado, ele estava ali representando a Advocacia Geral do Estado, para tratar sobre quais são os passos que o governo de Minas pretende implementar a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E tivemos falas como essa que a gente acabou de ouvir, vai ser completado ao final do vídeo, do deputado federal Rogério Correia, falando que eu mesmo fiz um vídeo comentando sobre essa matéria, né? De que às vezes o servidor é nomeado e quando ele passa pelo DAG, o que acontece, pessoal? Ele é reprovado mesmo estando aí ou tendo dado anos a fio aula na rede estadual de ensino, tendo ministrado aulas há anos a fio na rede estadual de ensino e às vezes, infelizmente, ele é impedido de lecionar por alguma situação aí que o impeça. Bom, enfim, em relação à questão de ordem médica. Mas hoje vou apresentar para vocês esse resumo importante dessa plenária que aconteceu na Assembleia Legislativa e contou também com a participação de representantes do governo. Nós vamos ver ali qual que é a posição do governo em relação às convocações, em relação também a esse processo de suspensão de convocações. E aí, você que é do administrativo, vai afetar o administrativo? Olha, a Beatriz Cerqueira, num determinado momento, ela chama atenção para esse aspecto. Ó, fica atento porque o que
que vem agora aí e que pode piorar a vida dos servidores, já piorou a vida dos professores, também pode piorar a vida dos trabalhadores do administrativo. Embora nós tenhamos consciência de que essa decisão, a princípio, ela é tão somente para convocados, ou seja, professores, especialistas e também inspetores escolares. Acompanhe esse vídeo, importante. E agora, antes de iniciar, gostaria de fazer uma pergunta para todos vocês. Você trabalha em alguma escola da rede estadual? Tá faltando professor aí, pessoal? Coloca aí nos comentários e a gente vai discutindo ao longo do vídeo. Um grande abraço para vocês. Vamos acompanhar no chat aqui. Fique em paz e que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Segue o vídeo na tela para você. O concurso está convocado e nós vamos suprir 60 mil vagas, que é o que falta, além de nomear agora as 21 mil vagas, não é isso? Que nós ainda temos excedentes que podem ser nomeados, além destas 5.637. Então, pelo meu cálculo, se agora o governo apressar em nomear os 21 mil excedentes, com mais os 5.637 que estão dentro da vaga, isso o DAG deixar, né? Porque também as pessoas vão lá, já estão trabalhando há anos, se a pessoa tossir, tiver uma cosquinha na garganta, o DAG já não chama. Esse é outro problema que vocês deveriam olhar, viu, na Secretaria de Planejamento e Educação, porque o que tem de professor reclamando que não consegue ir para a sala de aula porque já dá aula, mas o DAG não contrata, mas isso é outro caso. Mas, fazendo o cálculo, se o governo agir rápido agora, ele poderia estar aí tentando nomear esse ano 27 mil vagas. É o que o governo tinha que fazer urgente, correndo. Ele pode fazer, a legislação permite. E abrir um concurso para nomeação de mais 60 mil vagas, que é o que faltaria. Dizer 60 mil vagas é impossível? Não. Eu me lembro que eu estava aqui na legislatura passada e o governador passado nomeou 60 mil professores e professoras naquela época. Precisa de mais um governo do PT para poder resolver o problema de nomeação na educação? A situação é realmente preocupante. A Advocacia Geral do Estado compartilha dessa preocupação do Estado, da Assembleia, dos profissionais de educação, porque realmente é uma decisão grave, né, para o quadro de ensino estadual. É uma decisão efetivamente complicada, com a qual, juridicamente, a Advocacia Geral do Estado não concorda, discorda efusivamente dos termos da decisão e está tomando as medidas cabíveis na seara judicial, né? Ainda ontem, depois de várias reuniões, nós interpusemos um recurso em face dessa decisão. É um recurso de embargos declaratórios. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esse recurso mais à frente. Mas por que nós discordamos, né? Se vocês lembrarem bem, a 1885, que é, como a deputada Beatriz colocou, é a Lei Ampla Geral de Contratações, ela foi declarada inconstitucional e, em seu lugar, foi sancionada a Lei 23.750. Nós não temos hoje questionamentos em cima da 23.750. Foi um trabalho árduo de elaboração de um projeto de lei, um trabalho árduo na Assembleia de aprovação dessa lei, com várias modificações, mas efetivamente tivemos um diploma normativo robusto, que vem dando concretude à necessidade temporária de contratações nas outras áreas, segurança, saúde e outras mais. Em relação à educação, nós aqui em Minas Gerais, nós temos um divisor de águas, que é a Constituição do Estado. É a única Constituição de todos os Estados federados das que eu pude estudar, né, nesse trabalho todo que a gente fez, que trata separadamente as funções de magistério das demais possibilidades e hipóteses legais de contratação temporária, né? Isso fez com que, a partir do julgamento da 5.267, nós tivéssemos que trabalhar naquilo que resultou no decreto 48.109, tomando o efeito repristinatório, que é um efeito evidente,
objetivo de uma declaração de inconstitucionalidade. A partir de uma declaração de inconstitucionalidade, você não pode ficar num vácuo normativo para que a administração trabalhe as hipóteses que antes eram trabalhadas, né, com aquela lei. Se ela é declarada inconstitucional, alguma coisa tem que ficar no lugar. E o que ficou no lugar da 10.254 foi a 7.109. Né? A partir daí, construiu-se um arcabouço jurídico, um diploma, né? Um decreto, como era feito exatamente anteriormente, era feito por decreto que regulamentava os artigos da Lei 7.109. Bom, esse decreto, ele só toma como a autorização jurídica da Lei 7.109. Mas ele, ao elaborarmos esse decreto, nós tomamos muito cuidado e não só a advocacia, a CEPLAC participou disso, a educação, a controladoria, né? Então, assim, quando foi feito o decreto, o objetivo era trazer para o decreto toda a normatividade que o Supremo exige para que uma contratação temporária seja efetivamente regular. E no nosso entendimento, no entendimento da advocacia, no julgamento dessa DPF 715, com todo o respeito que a gente devota aos ministros do Supremo, não se analisou o contexto normativo, incluindo aí o decreto e a resolução, porque se tivesse feito, teríamos chegado a outras conclusões. Por isso nós apresentamos os embargos. Nós entendemos que o contexto normativo, ele dá garantia ao administrador e a prestação do serviço que ela seja feita com a contratação temporária dentro dos requisitos que o próprio Supremo coloca. Limitação temporal, especificação das hipóteses claras de contratação. Então nós temos hoje uma situação em Minas que, como foi colocado aqui, faleceu um professor, nós não temos como substituí-lo. É verdade, não temos. E aí efetivamente, foi uma orientação da Advocacia Geral do Estado para a administração, foi uma orientação, sim, dada numa das reuniões que precedeu a interposição desses embargos declaratórios na data de ontem. A orientação, sim, no sentido de que, a partir de agora, não se faz convocações novas. E aí, já entrando na questão Por quê? Porque nós temos uma decisão judicial e decisão judicial não se discute. Primeiro se cumpre. A discussão vem posteriormente. Nós temos que cumprir essa decisão. Hoje nós não temos instrumento que agasalhe, que ampare a administração para fazer novas convocações. Não temos. Aí brinca-se até, né? Nós vamos então repristinar a lei de 1973? Não, aí também não, né? Não é o caso, porque era uma lei completamente distinta, diferente da Lei 7.109, né? Que dava mais gancho para que se pudesse fazer um decreto com as orientações da jurisprudência do STF, né? A lei anterior não dá. Então, o que se tem hoje é a orientação da advocacia no sentido de não se fazer novas convocações, manter as que já foram feitas, como a Kênia já falou. A decisão do Supremo é muito clara e diz expressamente o seguinte, vou só ler o pedacinho final, não vou ler muita coisa, né? Modulam os efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 meses contados a partir do termo acor antes referido, que é o termo de publicação do acor dia 31. Por que a gente entende que deve ser feita a avaliação caso a caso? Efetivamente, contratos que vencem agora, né? Porque esses contratos já estão vigentes há algum tempo. E a própria orientação do Supremo, na jurisprudência, é que existe um prazo máximo de vigência, né? Então, vai depender da situação de fato, que vai ser demonstrado pelo gestor, para que esse contrato possa efetivamente, vencendo agora, ser prorrogado. Aqueles que não têm problema em relação ao prazo máximo de 24 meses, efetivamente poderão ficar vigentes pelo prazo aí que o Supremo já definiu. Agora, em relação ao recurso que a advocacia interpôs ontem, é um recurso de embargos declaratórios, é um recurso onde é possível, sim, não é fácil, não é corrente, não é uma coisa normal, mas é possível que se tenha uma revisão da decisão, sim. Foi feito expressamente um pedido de concessão de efeito suspensivo, né? Bem fundamentado, bem colocado, trazendo situações bem concretas em que a contratação temporária, porque nós não podemos também aqui
tornar, diabolizar a contratação temporária. A própria deputada Beatriz, existem situações em que a contratação se faz efetivamente necessária, né? É a situação de falecimento de professor, onde você não tem um professor que possa atender aquela carga horária e você precisa, no dia seguinte, de ter um professor para continuar dando aula. A gente até foi um exemplo que a gente trabalhou muito nas reuniões, né, Kênia e Glaucia, que antecederam a proposta dos embargos declaratórios. Licença médica, né? Até mesmo afastamento preliminar à aposentadoria, a gente não tem como, precisa. A contratação temporária, então, é uma necessidade. Isso é fato, né? Lógico que ela tem que ser feita dentro daqueles requisitos que o STF coloca, e a própria lei, o decreto 4809, colocava. Mas a gente hoje não tem esse instrumento. Então, a gente está pedindo ao STF que refaça a modulação dos efeitos, né? Primeiro que julgue improcedente a ADPF, porque a gente entende que o contexto normativo, você não pode prejudicar o contexto normativo retirando simplesmente a norma, se a partir do conteúdo de todas as normas, aí inclui o Estatuto dos Professores, o Estatuto do Magistério, Lei 7.109, o decreto, a resolução. Se esse contexto normativo ele traz segurança dentro dos requisitos que a Constituição fixa, temporariedade, excepcionalidade, duração prévia, né, dos contratos, você não pode prejudicar a norma, simplesmente retirando-a do ordenamento jurídico. É esse o entendimento da advocacia, por isso que a gente não concorda efetivamente com a decisão do Supremo. E estamos impugnando. A gente pediu um efeito suspensivo, a gente pediu também uma modulação maior, né? Como a gente já tinha feito na 5267, a gente entende que essa alteração legislativa, para ser feita, ela vai precisar de um tempo maior, de maturação maior, né? Discussões na administração, discussões internas e também com o parlamento. Então, a gente entende que o prazo de 1 ano, ele é insuficiente, então nós estamos pedindo um prazo de modulação de 5 anos para que se refaçam as normas estaduais referentes à contratação temporária na área de educação, né? Por fim, a gente também está fazendo um pedido de instauração, em última hipótese, de uma mesa, né, de negociação para que... porque há uma contradição interna na própria decisão do Supremo, porque a decisão modula os efeitos para que não se tenha a solução de continuidade na prestação do serviço. Mas se você pensar bem, ela encerra a modulação no meio de um ano letivo, né? Então, é uma coisa assim um tanto contraditória, né? Você dá 12 meses, mas você encerra no meio de um ano letivo, onde você tem que, praticamente, teve 1 ano para refazer uma situação, e a gente tem que lembrar aqui, né? A lei 10.254, ela é de 1990. Então, a gente tem no Estado uma situação, né, de contratação temporária que vige há mais de 30 anos, né? Então, você não muda isso, no nosso entendimento, você não muda isso de uma hora para outra em 1 ano. É muito complicado, né? E principalmente quando você tem um ano... que é um ano eleitoral, um ano difícil, uma mudança uma mudança de gestão, uma solução de continuidade, de gestão. Então, é um prazo muito curto, né? 1 ano é um prazo muito curto, além do que coincide exatamente com a metade do ano letivo de 2023, que é mais um complicador. Então, nós estamos pedindo lá no Supremo o efeito suspensivo aos embargos, né? Essa é uma decisão que o próprio relator ele pode efetivamente tomar a critério dele e a de referendo do plenário, ou então já no julgamento final. O Estado não faz um debate sobre a realização de concurso público. E eu me espantei com isso, porque quando você quer que o STF module, né, altere alguma questão, não seria importante o Estado demonstrar ao Supremo que já está tomando medidas para que cargos vagos possam ser ocupados por concursados? Não é? Porque o Estado aqui não argumenta de que vou realizar concurso, preciso do prazo para organizar a rede,
inclusive, se o Estado demonstrasse para o STF um cronograma de nomeações, não é? Porque a gente só tem dois lotes anunciados agora, com mais de 20 mil pessoas que estão aguardando nomeação do edital vigente. Então, se o Estado demonstrasse ao STF, olha, o meu cronograma de nomeações é esse, a previsão de realização de concurso público, né, a perspectiva de lançamento de um edital será este, isso não contribuiria para que o STF ficasse mais sensível na modulação dos efeitos, né? Vocês estão pedindo prazo de 5 anos, mas vocês não estão dizendo ao STF, nesses 5 anos, o concurso que será realizado, as nomeações que serão feitas. Aqui, basicamente, vocês estão defendendo a necessidade de se ter contratações, né? Mas faltou, eu já sentia falta disso aqui no debate com a CEPLAG e a Secretaria, quando a gente não teve já a determinação de um cronograma. E ficou para mim mais evidente que, se o Estado estivesse demonstrando ao STF que está tomando medidas efetivas, concretas, tantas nomeações, um cronograma, concurso público com cronograma, isso ajudaria, né, nesse processo aí de um prazo maior para que o Estado se organizasse. Porque eu, de fato, estou muito preocupada, gente. A gente está diante, eu e acho que muita gente, a gente está diante de um caos anunciado, né, que pode não ser imediato, mas que será de curto prazo, é amanhã. Né? Então, eu teria essa primeira pergunta para você. Por que o Estado já não apresentou um cronograma e planejamento de nomeações, de realização de concurso ao STF, demonstrando ao Supremo a sua disposição de organizar um quadro de mais servidores efetivos, né? E, portanto, justificando isso, pedindo mais prazo, né? Então, esse é o meu primeiro questionamento. O segundo, você disse aqui, então, que a posição do governo do Estado, né, de acordo com a decisão, última decisão do STF, não pode mais fazer novas convocações. Mantém as que estão. Por que o Estado já não dá um comando automático de que as contratações, as convocações feitas, mesmo que tenham prazos mais curtos de término, elas serão mantidas? Eu não compreendi seu argumento. Seu argumento, você colocou, olha, tem contratos que já estão vigentes há algum tempo. Não é o caso da educação, não. Porque o Estado não fez contratação e resolveu adotar o critério de até 24 meses no mesmo contrato para o setor administrativo. Convocados todos foram esse ano. Não tem ninguém convocado do ano passado que permaneceu esse ano, não. Todas as convocações feitas, não é, pessoal? Sim. Estou confirmando com quem está convocado na escola. Todas as convocações são de 2022. Não tem convocação de 2021, como é o caso administrativo, que o Estado decidiu não realizar novas contratações e fazer uso do dispositivo da legislação de até 24 meses. Não é o caso do que nós estamos conversando aqui. Os professores, especialistas e inspetores, todos eles convocados no ano de 2022 para trabalhar em 2022. Não é isso? Março, o pessoal está dizendo aqui que as convocações, na sua grande maioria, aconteceram em março. O que nós estamos preocupados você tem uma série de situações que podem terminar o contrato antes do final do ano letivo. Eu já lidei com professora que já foi dispensada. Sim. Eu estou com professora para responder que o contrato dela termina segunda-feira que vem. Esses casos concretos. Então, por que o Estado não dá um comando, considerando a própria decisão do STF, que são mais 12 meses, né? Então o prazo vence no início do ano, maio do ano que vem? Por que o comando já não é dado? Porque a ausência de um comando faz com que a diretora da escola tenha que perguntar à SRE, que tenha que perguntar à secretaria, que tenha que perguntar à GE. Aí a GE vai responder para a secretaria, que vai responder para a SRE, que vai responder para a escola, e a escola... E o menino já perdeu essa professora há muito tempo, enquanto isso acontece. Por que naquilo que o Estado tem a condição de resolver, por que já não dá esse comando? Porque aí nós vamos tratar das situações onde não se pode mais ter a convocação a partir de 1º de junho. Porque o
problema da não convocação a partir de 1º de junho vai se somar com as situações N que acontecem durante o ano. Você tem situações de convocação que podem ter sido até junho, até julho, em função de situações de semestralidade. Aí, quer dizer, a cada caso concreto, quer dizer, é muito varejo numa situação que a escola ficará sem o profissional, até que cada varejo será analisado por quem? Qual é a cadeia de comando para cada situação de convocação que vence agora, nos próximos dias, no próximo mês? Mas um estudo interno da CEPLAG, de uns, sei lá, 8 anos atrás, mostrava que o Estado demora 1 ano para fazer um concurso. Da decisão do concurso até todos os trâmites internos, etc., e o concurso ficar ok, homologado, nós estamos falando de 1 ano. E esse é um estudo da CEPLAG, já tem um tempo. Pode ser que isso tenha melhorado, tenha se tornado mais eficaz e o tempo agora seja menor. Mas, em 1 ano, se o STF não modular esses efeitos, em 1 ano, nós não teremos professor dentro da sala de aula. E o meu receio é que, daqui a pouco, o Estado comece a dizer que o nosso futuro é OS. Que aí o Estado vai começar a querer substituir professor na escola por OS, ou seja, burlar de novo realização de concurso público. Meu medo é que, daqui a pouco, a contratação dos administrativos tenha algum questionamento da sua constitucionalidade, porque, da mesma forma, o Estado não faz nomeação, não tem política de concurso público. Então, a gente está indo numa bola de neve que não se freia, não é? Porque a gente está na 3ª decisão do mesmo assunto, né? Então, se você demonstra ao STF, estamos nos esforçando nisso, e, portanto, pedimos mais prazo para vocês, para que esse plano aqui possa ser efetivado, né? Tanto de novas nomeações, como de uma legislação relacionada a situações em substituição, porque elas são necessárias, são reais, precisam, né? Sempre vai ter contrato, sempre tem necessidade de contratação temporária. Deputada Beatriz, esse trabalho de convencimento, ele vai até o julgamento, né? Todos os dados que forem encaminhados para a advocacia, a gente pode juntar no processo até o julgamento. Então, assim, o que nós temos hoje é um concurso vigente, que é o concurso 07 de 2017. Esse a gente já tinha colocado no processo, reiteramos que existe um concurso vigente, que as nomeações estão sendo feitas segundo o entendimento do próprio STF, que cabe à administração determinar o momento da nomeação. Isso foi feito. Esse trabalho de convencimento com os ministros, ele pode ser feito até o julgamento. Tudo que for, de novo, trazido, poderá ser levado, né? Em relação ao segundo item, que a Excelência me perguntou, a respeito, por que não dá o comando geral? O comando geral já está dado. O comando geral novas convocações não podem ser feitas. Situações de convocações existentes que podem ou não ser prorrogadas, dependendo, situação caso a caso. Essa foi a orientação da advocacia. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, zelo no cumprimento de decisão judicial, para a gente não, de forma assodada, dar um comando que possa gerar descumprimentos, né? Nós temos convocações, sim, de 2022, mas existem contratos, né, convocações que foram feitas das mesmas pessoas em 2021. Então, a gente prefere que situações que estão vencendo agora sejam detidamente analisadas, caso a caso. Não estamos dizendo que não vão ser feitas e que não vão ser prorrogadas. Não é isso. Mas acho que um pouquinho de cuidado, né? Aquele velho ditado, galinha não faz mal a ninguém, né? Não me lembro bem, mas é mais ou menos alguma coisa assim. No cumprimento de decisão judicial que implica em consequências, né? A gente sabe quais, né? Tenha um pouco mais de cautela nessa prorrogação. Não estamos dizendo, não estamos afirmando que não vão ser feitas, mas é preciso analisar caso a caso. Agora, o comando geral ela pode ser dado, e foi essa mesma orientação da advocacia. Não se façam mais convocações a partir da data de julgamento, de publicação do acórdão, até que o ministro relator decida monocraticamente ou na corte, né, no colegiado, os embargos de declaração. Assim, em síntese é esse. E a advocacia vai continuar como esteve atenta aos andamentos da DPF 915 até a data de julgamento. Tudo que puder colaborar, cooperar e somar
a tentativa de convencimento do ministro relator e dos demais ministros será oportunamente levada ao conhecimento deles, né? Então, assim, síntese, a peça pode não ter sido realmente, porque o prazo é muito curto. O prazo de embarque são 5 dias, nós trabalhamos no final de semana inteiro nessa peça. É um prazo exíguo para tanta argumentação. A senhora vê, é uma peça grande, mas foi o que a gente conseguiu, dentro do que a gente trabalhou lá, levar nesse momento. O importante era interpor o recurso, né, no prazo, e ele foi interposto com todas as cautelas. Agora, o trabalho de convencimento vai até a data de julgamento, que ainda não está marcada. Na decisão do STF, autorizou a continuidade dos contratos já firmados, com base na Lei 7.109 e na Lei 9.381, pelo prazo de 12 meses, a partir da data da publicação do acórdão, que foi em 31 de maio de 2022, ou seja, o prazo máximo foi 31 de maio de 2023. A decisão do STF, ela não impede o Estado do comando de continuidade das convocações já feitas. Não é? Está muito claro, o STF a continuidade dos contratos já firmados. Os contratos que eu vou voltar a insistir, porque isso vai acontecer, né? Contratos que agora, convocações que são agora 3 meses, que poderiam fechar agora em junho, julho, por que não o Estado já dá esse comando de continuidade? Porque ele não estaria discordando da decisão do STF. Não é? Então, o contrato já firmado. Não pode, nós entendemos a decisão. Não se pode firmar novas contratações, convocações. Mas as já existentes, para que o Estado vai dispensar a pessoa, sendo que ela não vai poder mais contratar? É por isso que eu estou persistindo, né? Qualquer planejamento deveria partir do pressuposto de não dispensar ninguém. Ninguém. Porque eu estou insistindo, porque eu estou deputada. Eu sou professora. Eu sei que agora, em julho para agosto, começa a contagem de alunos em sala de aula, começa a redução de número de sala, aí impacta no quantitativo, aí começa a diminuir gente. Essa é a nossa realidade. Então, antes que tudo isso aconteça numa avalanche que comece a demitir pessoas que não poderão ser novamente contratadas pela decisão do STF até o momento, por que o Estado já não dá um comando geral de que os contratos firmados não podem ser dispensados? Quando a gente faz a convocação lá no início do ano, vocês são convocados até 31 de dezembro. O que acontece no meio do ano é aquele acerto de carga horária, que a gente faz a dispensa e nova convocação. Portanto, a gente não está fazendo isso. Não chegou nem a data de fazer, a gente ainda está aguardando toda a questão jurídica que o doutor Valmir explicou. Nós não estamos fazendo isso. Ninguém está sendo dispensado dos custos de semestralidade. Então, vamos por partes. O que não conseguimos fazer, como o doutor Valmir estava explicando, é dar uma carga geral. Por quê? Porque eu tenho retorno de licença maternidade, que o efetivo está voltando para assumir sua situação. Eu tenho licenças de saúde que não necessariamente vão ser prorrogadas. Por isso, ele está tentando explicar aqui que a gente precisa analisar caso a caso. Tá? Então, a questão do custo de semestralidade, nós não estamos nem... Está previsto, inclusive, esse acerto, se fosse acontecer ou se for acontecer, para agosto. Até lá, a gente já tem o cenário todo posto para a gente tomar as melhores decisões. O que a gente não consegue fazer é já dar uma carga para prorrogar qualquer substituição, porque a gente não tem um cadastro de reserva de deixar um professor contratado já que o efetivo retornou para o cargo dele. Né? Isso também é uma questão muito séria, que precisa ser estudada, que precisa ser analisada com cuidado, com responsabilidade, tendo em vista a lei da responsabilidade fiscal, que a gente ainda precisa de observar. Eu entendo, gente, a ansiedade de vocês, e também é nossa, porque, sim, é nossa, porque nós temos responsabilidade com os nossos alunos também. Né? A gente sabe que essa decisão pode gerar um problema muito grande dentro das escolas, e já tem gerado, tá? Com muitos alunos aí sem ter esse professor.
A nossa preocupação é grande e a gente está, desde o dia 31 de maio, CEPLAG, AGE e Secretaria de Estado de Educação reunidas, estudando, trabalhando para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Já tem alunos, a carga horária dos alunos já está prejudicada. É nesse aspecto, porque nós já temos situações em que o aluno, em que a escola está sem o profissional para atuar nas disciplinas. Nós já temos prejuízo da carga horária dos alunos no estado de Minas Gerais, em decorrência da decisão e em decorrência da suspensão de novas convocações que foi ordenada do cumprimento no entendimento da secretaria. Nós já temos isso acontecendo. Nós já temos servidores que foram retirados, professoras que haviam sido designadas para substituição de curtos períodos, que foram retiradas da sala de aula, porque a designação, a convocação delas havia acontecido a posteriori da data limite que o Estado estabeleceu. Aliás, posteriormente. Estavam na sala, dando aula, foram retiradas da sala, com educação, inclusive, a professora disse isso, que o pessoal que a retirou da sala, da direção da escola, pediu desculpas, que estava cumprindo a determinação. E os alunos estão lá sem aula. Os alunos continuam sem aula, porque a professora não pôde ser designada, não pôde ser convocada. Os embargos de declaração são pedidos de tentar modificar ou ajustar alguma coisa da decisão. Se a decisão já está tomada, o acórdão já foi publicado, a decisão de inconstitucionalidade não será modificada. Ela não será modificada, até porque o governo de Minas é reincidente. É reincidente. Eu tenho uma coisa, deputada, e aí para finalizar o raciocínio aqui, quando a gente tem os alunos na escola que toda semana estão na sala do diretor por algum problema, sabe? Toda semana tem alguma coisa. O menino fica com a barra suja, né? Assim, já fica marcado, né? Antes do menino abrir a boca, já está condenado, porque ele tem vida pregressa, ele já tem uma trajetória. Vou fazer uma analogia aqui com o governo de Minas. O governo de Minas tem vida pregressa no STF em relação ao concurso. E não é só o governo, né? O governo de Minas tem vida pregressa. Nós já tivemos declaração de inconstitucionalidade de Lei 100, que foi efetivação sem concurso público, que trouxe grandes transtornos para a categoria, né? E que nós denunciávamos à época que era necessário concurso público. Nós já temos 3 declarações de inconstitucionalidade num período curtíssimo de tempo. Essas declarações, num período curto de tempo, demonstram que a barra de Minas Gerais, nesse aspecto de concurso público, lá no STF, já está comprometida, vamos dizer assim, e mesmo assim o Estado insiste em pedir prazo sem apresentar, e não foi dito aqui qual é o cronograma, um cronograma de realização de concurso público. A gente tem um concurso vigente, o de 17 até 2024. E a gente vem trabalhando para a realização de novos concursos. O que eu ressaltei é que o Estado, e mesmo porque a gente não estava trabalhando com a vigência de 24, essa vigência de 24 foi em decorrência da suspensão de prazos. Então, esse concurso, ele tinha uma redução de prazo, né? Ele vencia agora no início de 23, ele teve prorrogação. Então, o nosso planejamento era de realização de concurso antes do término desse atual. Então, eu estou dizendo que a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Planejamento, já vem adotando as medidas para apresentação de um cronograma de novo concurso. A Secretaria de Educação, nesse mesmo formato, já apresentou à Secretaria de Estado de Planejamento um pedido recente de concurso. Então, está lá na Secretaria, em análise no COFIN, já um mapeamento para concurso no âmbito da educação. Secretaria de Estado da Educação, ela já pediu autorização para elaboração de concurso para suprir as vagas de professor especialista? Não. A situação é tão grave que eu não poderia deixar de estar numa audiência como essa. A situação ela é muito grave. Imagina o que acontecerá se agora vocês já têm levantado problemas. Eu vi vários aí dizendo que nas escolas já tem alunos sem professor, o quadro já é grave.
Imagina isso em fevereiro do ano que vem, com 50 mil pessoas, pelo menos, professores, fora de sala de aula. Eu tenho dó do próximo governo que assumir. Provavelmente não vai ser o Zema. Então, talvez... Daí a minha pergunta, porque se o governador tivesse um mínimo de preocupação com a escola pública, ele já tinha determinado imediatamente a abertura de um concurso. Por isso a minha pergunta. Ao ver a sentença do STF, o governador tem que dizer: estou convocando o concurso imediatamente para suprir as vagas. Pelo menos para tentar algum convencimento para o Supremo Tribunal Federal, doutor Valmir. A única forma de chegar ao ministro Lewandowski e ao STF, e agora pedir alguma prorrogação de prazo, se é que tem alguma chance, eu espero que tenha, eu torço para que a Advocacia Geral do Estado consiga alguma coisa nisso, por causa dos alunos ano que vem, é dizer: o concurso está convocado e nós vamos suprir 60 mil vagas, que é o que falta, além de nomear agora as 21 mil vagas, não é isso? Que nós ainda temos excedentes que podem ser nomeados, além destas 5.637. Então, pelo meu cálculo, se agora o governo apressar em nomear os 21 mil excedentes, com mais os 5.637 que estão dentro da vaga, isso DAG deixar, né? Porque também as pessoas vão lá, já estão trabalhando há anos, se a pessoa tossir, tiver uma cosquinha na garganta, o DAG já não chama. Esse é outro problema que vocês deveriam olhar, viu, na Secretaria de Planejamento e Educação, porque o que tem de professor reclamando que não consegue ir para a sala de aula porque já dá aula, mas o DAG não contrata, mas isso é outro caso. Mas, fazendo o cálculo, se o governo agir rápido agora, ele poderia estar aí tentando nomear esse ano 27 mil vagas. É o que o governo tinha que fazer urgente, correndo. Ele pode fazer, a legislação permite. E abrir um concurso para nomeação de mais 60 mil vagas, que é o que faltaria. Dizer 60 mil vagas é impossível? Não. Eu me lembro que eu estava aqui na legislatura passada e o governador passado nomeou 60 mil professores e professoras naquela época. Precisa de mais um governo do PT para poder resolver o problema de nomeação na educação? O problema é que o governador Zema, ele trabalha com outro raciocínio. Me desculpem, mas eu preciso fazer o raciocínio político e administrativo que o governo tem funcionado. Politicamente, o que o governador faz sempre é julgar a culpa nos outros. É mais ou menos o que o Bolsonaro faz, o presidente Bolsonaro. Eles são almas gêmeas, né? Então, tudo deles é o seguinte: a culpa é dos outros. Então, eu perguntaria agora, a culpa é de quem neste caso? Vão julgar a culpa em quem? No STF? No PT? No Calil? No servidor? Ou no Sindiúti? Então, sempre a culpa é de alguém. Mas, olha, pessoal, é óbvio que haveria de ter um planejamento desde o primeiro dia que o governo entrou em relação a nomeações e contratações, em especial a realização de novos concursos, porque este não iria suprir todas as vagas, e o governo já deveria ter planejado um novo concurso e estas nomeações de forma mais rápida. Por que o governo não fez isso? Primeiro, aí eu vou querer ver as apostas que o governo fez, vamos comparar. É porque a aposta é na privatização da prestação de serviço. Então, o governo apostou, por exemplo, na PEC 32, que é aquela do governo Bolsonaro, que o Zema aplaudiu e disse que era a melhor coisa do mundo, era fazer a PEC 32. O que é a PEC 32? É a privatização da prestação de serviço público. É poder fazer, através de decreto, ou mesmo através de convênios, a passagem da escola pública para a escola particular, inclusive com fins lucrativos. Como a PEC 32, felizmente, houve uma resistência enorme dos servidores públicos, da área de educação, da área de saúde, eles não conseguiram fazer que essa privataria no setor educacional e no setor público acontecesse. O governo aprovou na PEC
na comissão especial, mas não teve 308 votos para fazer a privatização lá na Câmara Federal. Então o Zema ficou esperando, achando que ele privatizaria tudo através de um decreto, de convênios, entregando à escola pública. Talvez a aposta tenha sido nessa. Tanto é, a deputada Beatriz colocou, me lembrou muito bem, as mãos dadas, né? Entrega para os municípios. Então não precisa de concurso público, não precisa nomear, vai entregar para os municípios, deputada Beatriz. Então para que vai nomear? Entrega tudo para os municípios. Já é uma parte grande do ensino fundamental que ele não planeja fazer os concursos, porque ele planeja entregar para os municípios. E vem o outro projeto, que é o SOMAR, que é para terceirizar, aí neste caso especialmente o ensino médio, e entregar para OCIPs, etc. Tem uma outra modalidade que eles agora estão apostando nela, chama homeschooling. Homeschooling é educação domiciliar. Aí não precisa de escola pública, contrata a escola privada para fingir que os alunos estão aprendendo em casa, sendo que não existe aí condições reais disso e nem vamos dizer, recomendável do ponto de vista pedagógico que o aluno fique em casa e não tenha, na verdade, vínculos com os outros colegas e etc., né? Não tenha na escola o fazer mesmo da sua formação pedagógica, social. Então substitui pelo homeschooling, a modalidade que a Câmara Federal, infelizmente, teve a coragem de aprovar, mas que certamente no Senado isso não passa e o Supremo vai proibir. Mas a aposta que foi feita, veja bem, é PEC 32, mãos dadas, SOMAR, homeschooling. A única aposta que não teve é na única que deveria ter tido, que é fortalecer a escola pública. E depois da pandemia, foi isso que nós vimos. Então, o normal, por isso eu fiz a pergunta, se o governador já deu a ordem imediata, forte, firme, dizer, faça o concurso público, realize imediatamente. Se ele não faz isso, apenas me faz realmente ter a convicção, agora convicção com certeza, com provas, de que realmente não existe uma preocupação com o serviço público. Essa é a primeira medida. A segunda medida, essa que o doutor Valmir disse que está fazendo, nós vamos torcer para que o Supremo tenha piedade da gente aqui. Mas ele não fará isso, porque não se trata de uma questão de dó, de pena, se não houver uma demonstração de que o governo vai cumprir a Constituição. A Constituição que está valendo não é do homeschooling, não é do SOMAR, a Constituição que está valendo não é do mãos dadas e nem é a PEC 32. A Constituição que vale é o artigo 5º que diz que a educação é obrigação do Estado e é direito do cidadão. Essa é a Constituição que vale, é a Constituição de 1988, que eles tentam revogar lá e cá e não conseguiram revogar. Então, por isso é que o Estado de Minas Gerais está virando este caos na educação, que o governo Zema é o responsável. E não adianta dizer que é o governo passado. O governo passado pode ter lá os problemas que forem, que se acharem, etc., mas, neste caso, ele fez a nomeação de 60 mil pessoas, com muita luta do sindicato. Beatriz era coordenadora, eu participei aqui como deputado estadual, e nós fomos acompanhando e cobrando mensalmente. Quantos já foram nomeados? Faltaram tantos, a gente parecia meio chato, né? Dessa vez nomeou 1.000 a menos do que programado. Então eu vou nomear ano que vem, em vez de 1.500, vou nomear 2.500. Ah, ótimo. Nomeou. Fomos fazendo a cobrança, pessoal, porque isso é garantir escola pública. Então eu acho que a única solução que existe agora é o governador modificar a sua determinação de privatizar o serviço público, a educação pública, e passar a cumprir a Constituição, determinar imediatamente a realização do concurso público, e ele tem que ser feito agora. O governo já tem que iniciar o processo de realização do concurso público. Ele pode fazer, durante o processo eleitoral, a realização do concurso público. E, ao mesmo tempo, o que for possível fazer, desde que o governo dê demonstração, nós podemos tentar também, na Câmara Federal, olhar para o ano que vem, não estabelecermos o caos, né? De repente chegar, o Beatriz Queira, e já pensou em fevereiro, 80 mil pessoas não poderem ser contratadas? Eu estou dizendo 50, que eu estou aqui achando que o governo atual vai nomear os 21 mil
mais os 5 mil. Então, faltaria aí uns 60. Como é que 60 ou 80 mil professores no ano que vem, como é que nós vamos começar as aulas? Não vai ter homeschooling, pessoal. Não vai ter mandado tudo para os municípios e nem vai ter conseguido privatizar o ensino, ou seja, os alunos ficarão sem aula. Além dos professores sem emprego, os alunos ficarão sem aula. Imagina quantos milhões de alunos terão esse problema ano que vem. A gente está à disposição. Agora, é preciso que o governo haja. Bem, porque tem razão, novamente, a deputada Beatriz Cerqueira. A Assembleia Legislativa não pode, neste caso, substituir o governo e fazer um novo projeto de lei, ou etc. Só para terminar, essa questão de que, não, o doutor Valmir falou, sempre vão ter contratados. Ora, mais ou menos. Primeiro, a quantidade, né? Uma coisa é ter contrato para substituição por licença de gravidez, outra coisa por licença de saúde. Isso são os casos específicos. Por isso o Supremo disse, não é o que está acontecendo, e não é mesmo. Isso é algo. Mas, olha, aqui em Belo Horizonte, na Prefeitura, desde a Lei Orgânica de 1990, e a partir daí, que não existe, em Belo Horizonte não existe a figura do professor contratado ou trabalhador contratado nas escolas municipais. Porque houve uma decisão da Lei Orgânica de 1990, eu era, na época, vereador em Belo Horizonte, e a Lei Orgânica definiu que não haveria contratações ou convocações, que só poderia haver professores nomeados por concurso público, como manda a Constituição. E assim foi feito. Na época era vereador comigo, o também ex-presidente do Sindiúti, Fernando Cabral, que era vereador, e nós dois bancamos isso na Lei Orgânica. O Patrus foi relator e incluiu na Lei Orgânica isso. Disseram que nós éramos loucos, que haveria uma ausência enorme de professores nas escolas. Não. A Prefeitura, todo ano, desde lá, passado vários e vários governos, ela tem os seus concursos, nomeia normalmente todo ano, e quando há vacância, por gravidez, por doença, etc., o professor faz uma dobra. No Estado, as dobras estão sendo perseguidas. O professor que poderia dobrar também tem uma série de empecilhos agora. Isso nós fazemos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte para que não tenha necessidade de convocação. Então, no limite, isso poderia vir a acontecer. Mas, mesmo que a gente não trabalhe com essa excelência, vamos dizer assim, que é o que seria o correto, e você não teria necessidade de contratação, seriam todos, portanto, professores nomeados através de concurso público e que poderiam fazer dobra, né, para suprir aquela vaga. Na pior das hipóteses, o que nós temos que pensar é algo que seja excepcional e não substituir a excepcionalidade por isso. Bem, isso é culpa apenas do governo Zema? Não, isso vem acontecendo há muito tempo atrás, que vem se fazendo essa gambiarra de substituir o concursado e o nomeado por contratos que viram permanentes. É feito há muito tempo. É verdade que o governo passado buscou resolver isso e nomeou 60 mil. Se este governo tivesse mantido o mesmo cronograma, provavelmente nós teríamos hoje um quadro de praticamente quase todo, em mais 4 anos, o mesmo ritmo, nós teríamos hoje sem esse problema, estaríamos hoje sem essa discussão aqui. Então foi uma opção de governo, lamento dizer. Acho que o governador Zema tem que agora, via pública, dizer quando é que ele inicia a realização do concurso. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Acho que é o mínimo, né, que essa audiência tem que ter. Então, deputado Beatriz, eu parabenizo você. Saio daqui muito preocupado, viu, com o que ouvi, com a situação do Estado. Vou passar isso lá em Brasília. É preciso que o Brasil saiba o que está acontecendo aqui e o risco, inclusive para o Supremo saber, o risco que nós temos do ano que vem e não iniciarmos o ano letivo. O risco é esse. O risco é de nós não iniciarmos o ano que vem um ano letivo, porque como é que nós vamos começar um ano letivo com 80, 90 mil ausências de professores? Não tem jeito. Você não começa o ano letivo, não tem como começar um ano letivo.
Esse é o risco que nós estamos correndo, sinceramente, por completa falta de estratégia do governo do Estado.